É, hoje o Reels é um Reels diferente. Hoje é para falar um pouco sobre as mudanças da vida e tal. Hoje faz exatamente 2 anos que eu deixei meu emprego anterior e de onde eu comecei algumas mudanças na minha vida, onde eu priorizei ter mais tempo disponível para estar com meu filho, para poder cuidar, para levar para a escola, fazer algumas coisas. E claro que todas as mudanças elas têm algumas adaptações, né? Enfim, tem mudança de carreira, tem mudança de rotina, tem adaptações de horários, de custo de vida, de tudo, de local onde a gente mora. Então, tudo isso conta. Só que ao mesmo tempo isso abre opções para diversas mudanças, diversas experiências diferentes na vida. Então, tô com 47 e aí a gente começa a pensar algumas coisas, né? Repensar algumas coisas na vida, começar a fazer algumas coisas que a gente gosta, não tanto que querem que a gente goste. Buscar estudar, aprender aquilo que a gente está afim, não que vai ser a nova tendência, o que for do momento, o que for bom para os outros, mas o que é bom para a gente. E aí a gente vai se dedicando a algumas coisas maravilhosas. Fico só imaginando isso aqui. Cara, isso aqui refogar com um ovinho junto, cara. Cara do céu, cara. Isso aí tá maravilhoso. Então isso é só pra mostrar um pouco da horta aqui e tal, um pouco da mudança que aconteceu aí, 2 anos. Mais ou menos, também começou um pouquinho antes aí, com algumas outras mudanças, mas enfim, faz parte. E que eu imagino que deve ter muita gente aí que acaba me assistindo, que depois comenta comigo, que fala, que acompanha algumas coisas, que o pessoal pensa um pouco assim, e acho que tem mais gente que pode estar numa... Tô mexendo nas plantas aqui, João. Que pode estar numa situação parecida daqui a pouco. Talvez gostaria de bater um papo, gostaria de trocar uma ideia, falar sobre mudança de carreira, mudança de estilo de vida. Porque às vezes a gente está tão engessado, a gente não quer deixar daquilo que a gente foi, do nosso passado. Olha a Pop ali, querendo entrar na horta. Quer entrar aí, Pop? Entra aí. Vai lá, vai. Só tu. Que a área fica lá fora, senão vai dar bagunça. Então, tem pessoas que daqui a pouco querem mudar de vida, fazer coisas diferentes, mas é difícil. É difícil, a gente às vezes reluta um pouco. Às vezes a gente sabe o que quer, mas não sabe como vai fazer. E o como a gente vai desenrolando, como as coisas vão acontecendo depois. Mas acho que o mais importante é saber o que a gente quer. Também para que a gente tenha a noção de que não é perfeito, não é 100%, nem tudo que a gente planeja ou que a gente imagina vai acontecer do jeito que a gente quer. Isso, por um lado, até é bom. Se a vida fosse exatamente só do jeito que eu quero, ela seria muito chata. Tem que ter uma aleatoriedade e tal. Mas... E também deixar aberto aí, né? Mais pessoas aí que daqui a pouco, parte dos meus alunos aí também, às vezes passam por algum movimento parecido. Deixar aberto aí para quem quiser um dia bater um papo, ou quiser acompanhar um pouco, quiser ver as outras postagens. Outras postagens falam bastante também sobre isso, sobre esse aspecto da mudança. Como a gente pensar sobre isso, como a gente gerenciar isso, como a gente lidar com isso. Seja lá qual for a mudança na vida, qualquer coisa que tu queira implementar, qualquer sonho que tu queira fazer, o que tu tiver a fim de mexer, de implementar na tua vida,
vai exigir uma mudança, vai ter um antes e depois, uma adaptação, uma aceitação, enfim, em todo um processo aí. Não é fácil, às vezes a gente fica só de espectador na vida, mas verdadeiramente cada um de nós é o criador do seu destino. Cada um vai atrás do que quer. A Popzinha, ó, estão comendo. Que eles comeram bastante. Esse dia eu falei do negócio aqui das 4 variedades de matinho para elas. Kiara principalmente arrematou bem até o milhozinho. A erva cidreira não dá para elas comer porque essa aqui tá para vender, né? Então não dá. Mas então eu ia falar um pouco sobre isso, sobre essas dificuldades, sobre essas circunstâncias da vida. E que faz parte. Toda mudança vai requerer uma adaptação. Mas principalmente que sejam as mudanças que a gente planejou, que a gente teve intenção, que a gente quer, que a gente faz pelas nossas próprias ações, né? Não que sejam coisas oriundas do externo, somente do externo, né? E também que a gente tenha os nossos sonhos, nossas vontades, a gente coloque em prática, a gente meta a mão na massa para isso acontecer. E depois, quando a gente começa a fazer as coisas e começa a usufruir disso, é uma etapa interessante que a gente começa a se dar conta do poder que a gente tem, da capacidade que a gente tem de criar o nosso futuro e como que a gente pode melhorar a nossa vida. Então, é uma jornada interessante. Convido vocês aí, para quem ainda não faz ela, que entre nessa. Lembra do vídeo aquele que eu falei sobre ser maquinista ou ser o passageiro e tal? É bem sobre isso. É sobre ser o maquinista. E como é bom. E como a gente pode transformar a realidade. E não é só transformar a realidade em que sentido assim, deu pintar uma parede, necessariamente somente de construir um viveiro, fazer. Eita, olha lá a bagunça. Pop, vem aqui. Vem, Pop, aqui. Vem, desce. Vem. Vem. Sai, cara, sai. Vem as duas. Vem, Pop. A mudança que eu falo é a mudança de pensamento. Poucas vezes, agora vocês acabaram de ver um exemplo. A cachorra estava subindo em cima das minhas plantas. Eu ganho pão, meu trabalho. Acabou de subir ali e sapateou em cima de umas delas. Como eu vou interpretar isso? Como eu vou viver isso? O que eu vou pensar sobre isso? É o que está na minha mente. Se eu ficar bravo, se eu não vier ajeitar as plantinhas depois, eu poderia brigar com ela, fazer coisas erradas, mas não. A gente tem que ter calma, orientar ela para sair de cima das plantas e depois dar uma conferida e ver que está basicamente tudo certo. Mas como eu experimento essa situação frustrante, irritante, perigosa, isso é do jeito de cada um. Então o que eu quero dizer é que às vezes não é explicitamente como a gente ter coisas novas, de ter objetos, coisas, transformar fisicamente o entorno, mas é de mudar a nossa forma de pensar. Sabe? Ela é uma cachorra, ela não sabe o que está fazendo, para ela é brincadeira. Eu já deixei ela vir aqui umas 2, 3 vezes. E ela agora veio e fez uma pirraça. Ela vai levar mais uns dias para ela voltar aqui de novo. Porque se a gente ficar desatento um pouco, ela sobe em cima das plantas, como elas já fizeram várias vezes. Então, agora como eu vou reagir a isso,
Essa é a parte minha, essa é a minha mudança, essa mudança de mentalidade, é essa que cada um vai ter que gerenciar no seu dia a dia. Então, de novo, é a forma como a gente pensa, é a forma como a gente vive. Eu poderia reclamar daí, entre outras coisas, né? Eu poderia reclamar da chuva, reclamar da água que fica empoçada, mas eu também posso comprar uma bota e dar meus pulos. Posso reclamar da chuva, mas eu compro uma capa de chuva e venho trabalhar, fazer minhas coisas. Não era um saco antes acordar às 5 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas, para dirigir 40 minutos e ir para outro lugar. E agora estou reclamando, vou ficar reclamando da chuva. Qualquer coisa eu saio ali dentro de casa, ali, preparar meu café de boa e voltar. Então, a gente precisa... As mudanças maiores é no sentido da gente ressignificar as coisas, as circunstâncias da vida. E agora me lembrei de uma outra história. Na hora deu um desespero, assim. Eu tava aqui nos fundos na coisa, daí eu fui lá pra dentro de casa e eu fui ali, peguei minha xícara de café, eu tomei um gole de café, me engasguei com o café, cara. Mas eu dei um espirro assim, ó. Lavou a cozinha. Imagina os móveis tudo branco da cozinha, mas lavou a cozinha de café. Eu podia ter ficado puto, brabo e tal. Eu resolvi limpar, não tinha jeito. Tinha que fazer, tinha que limpar, passar um pano úmido e tal, tudo. Depois, deu 2 minutos depois, eu tava dando risada no negócio. Pô, coisa mais ridícula do mundo, cara. O cara se engasgar dentro de casa e, enfim, lavar a cozinha de café. E eu tava dando risada. Se eu quisesse, eu podia estar podia estar chutando as portas, fazendo um monte de coisa, até porque só vai ter pra limpar mesmo. Mas é como a gente encara as coisas, como a gente encara a vida, como a gente percebe. E o fato é o mesmo. Eu posso pegar o mesmo fato, já aconteceu. Vocês viram aqui a cachorra em cima das plantas ali. Em outros momentos eu explodi. Hoje não. Já não tem... A brincadeira da pop em cima das minhas plantas já não tem mais o controle sobre mim. Cara, isso é o trânsito, isso é tudo. Isso é filhos, isso é tudo. É trabalho, é qualquer situação. É a gente ser dono das nossas próprias reações, ter o nosso controle, e que não é perfeito, sei, uma hora vai estourar, já estourei, não acontece. O Léo pega várias aí, e até ele me ajuda a me orientar, me controlar. Tá bom? Essa era uma ideia para dividir com vocês hoje aí. Grande abraço aí para todo mundo e sextou.